Bom dia, amada igreja. O exercício de ouvir, ele tem que ser praticado. Porque para a gente chegar aqui, eu preciso de ouvir o que Deus tem a falar comigo e conosco. Então, é um exercício nosso, né, de quem está pregando, mas também de quem está sentado ouvindo. E quem está acompanhando também, né? Via YouTube. Sejam, né, todos bem-vindos. É uma alegria, uma honra de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. E grato, né, pelo que Deus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas também. Estamos num ano, dentro de um propósito, um ano de Elias, um ano de decisão, um ano de definição, um ano onde as nossas expectativas é de chegarmos, né, não lá no final do ano, mas no decorrer da nossa caminhada, onde nós sejamos transformados, aonde a nossa identidade fique clara aos nossos corações. Obrigado pela visita, vocês são muito bem-vindos, muito queridos e amados. E a nossa expectativa é que a gente consiga, no decorrer dessa caminhada, entender o que Deus quer para a gente. E fica, né, uma pergunta: está claro na mente de vocês, no coração de vocês, quem, eu vou falar vocês, mas somos nós, quem nós somos verdadeiramente? Já tivemos 2 ministrações nesse sentido, e fica essa pergunta: está claro no coração de vocês quem vocês são perante ao Senhor? Também está claro no coração de vocês quem é aquele que diz que nós somos o que somos? Está fácil entender isso? Já está mais dentro, introjetado nos nossos corações? Semana passada o bispo ministrou, dizendo que, aí eu coloquei como título, né, lá no YouTube, que decisões certas traz benefícios, escolhas corretas traz benefícios. Então, escolher Deus só vai trazer benefícios. O Senhor tem construído em nós aquilo que nós precisamos saber. Talvez nós não tínhamos isso introjetado dentro de nós, por isso que o Senhor direcionou essas ministrações para nós. E eu coloquei no grupo, né, eu coloquei lá uma figurinha, onde eu quero trazer hoje uma palavra que diz que a decisão de não olhar para trás. Quantos de nós, no início do ano agora, fizemos projetos, fizemos planos, criamos objetivos, criamos propósitos, e já no segundo mês, ele nem começou. Só que nós vamos falar de algo maior do que os nossos planos. Nós vamos falar um pouquinho do plano de Deus para nós. É por isso que o tema da nossa pregação, da nossa ministração é a decisão de não olhar para trás. Que ao final dessa pregação, nós possamos entender que nós não podemos olhar para trás. Conta-se uma história, estou aprendendo a gostar de história, bispo. Quem lembra da pregação de 2 semanas atrás? Quem lembra dela? Lembra? Quem lembra? Quem lembra da história da águia e da galinha? Aí a águia e a galinha, ela traz à memória, né, a essência daquela palavra. Nós somos águias, nós fomos criados para voar alto, mas não fomos criados para ciscar como as galinhas. E a historinha de hoje, ela conta que em uma certa batalha, o exército chegando naquele território que ia ser conquistado, então todo o exército desceu dos barcos, estava entrando em terra. Só que o exército ele começou a visualizar o outro exército que estaria defendendo o seu país, o seu território. E o povo começou a cochichar entre eles, começaram a ter um burburinho entre eles. E o capitão do exército percebeu isso, e ele fez o seguinte: manda queimar os navios. Porque não há como recuar. Não há como ter plano B. Naquilo que nós iremos falar hoje, não há plano B. Não há recuo. Por isso que essa pequenina, né, história, ou aquele grande jargão, né, de queimar as pontes,
Ele existe porque nós não temos como recuar, não podemos retroceder. Como povo de Deus, nós não podemos retroceder. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, lá no versículo 51. Lucas 9, verso 51. E nós vamos trabalhar um texto que ele vai falar muito aos nossos corações. Eu peço que vocês sejam bastante atentos ao texto. Preste atenção na mensagem, Esquece o mensageiro, porque essa mensagem ela é preciosa. E a palavra de Deus diz assim, vou ler na minha versão da Bíblia, que é a Almeida, revista e atualizada, viu, Elza? Na Ara, tá? E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eu vou parar por aqui. Aqui há uma ruptura nesse texto e nessa caminhada de Jesus. Senhor, obrigado, Pai amado, porque, como já foi dito, aí tudo começa pelo Senhor. Tudo é o Senhor. O Senhor que nos trouxe aqui, o Senhor que separou esse tema, o Senhor que separou esse texto, o Senhor que está preparando os nossos corações para que a gente possa entender a nossa identidade em Cristo, para que nós possamos, Deus, compreender quem é Cristo para nós e que essas decisões possam ser tomadas com sabedoria, com tranquilidade, com coerência no coração, com certeza absoluta. Em nome de Jesus é que eu te agradeço, amém. Estava aqui orando, e lembrando. Perceberam que o nosso louvor hoje foi um louvor de reflexão? Foi um momento que nós fomos ministrados para que a gente possa criar um ambiente para refletir e decidir. Ou seja, uma decisão não pode ser tomada na euforia. Uma decisão não pode ser tomada precipitadamente. Ela sendo refletida, ela vai dar mais segurança. Eu creio, e percebo que Deus está agindo em nossos corações nesse sentido. Olha que interessante. Na revista atualizada, o versículo 51 diz que Jesus, ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aí eu separei aqui em outras versões. Na NVI, diz que Jesus, ele resolutamente, ele partiu em direção a Jerusalém. Na revista e a Almeida Revisada, diz que ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E o mais interessante, o mais legalzinho das traduções é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz que ele resolveu ir para Jerusalém. Em ambas, em todas as traduções, fica claro que Jesus, ele tomou uma decisão. Agora, a decisão que Jesus tomou não foi uma decisão qualquer, não. Quer ver? Olha comigo, volta lá no próprio capítulo 9, lá no versículo 1. E eu ministrei isso na última vez, dizendo que tudo começa em Deus, não foi? Foi até o título da mensagem, o tema da pregação foi essa: tudo começa em Deus. E nós temos aqui nesse texto também um novo momento na vida de Jesus que ele também dá o início. Tendo Jesus, lá no versículo 1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então, antes desse tempo, dessa decisão de Jesus, Jesus estava experimentando um tempo onde ele reuniu os discípulos, ele ministrou na vida dos discípulos, deu aos discípulos autoridades para fazer muitas coisas.
entre elas nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Lá no versículo 18, ele diz que, estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Antes dessa decisão de Jesus, Jesus também trabalhou no coração dos discípulos a identidade. Ele quis tirar dos discípulos se eles já tinham entendimento de quem era Jesus. Passando um pouquinho mais para frente, e nós vamos ver milagres acontecendo, curas acontecendo, identidade sendo trabalhada, ou seja, o ministério de Jesus sendo exercido na sua máxima essência. Versículo 29, aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Antes da decisão de Jesus, ele experimentou algo que não havia acontecido até então. E os discípulos viram esse acontecimento, que foi a transfiguração de Moisés e de Elias. Também, lá no versículo 46, diz: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Uma discussão inútil. Apesar de todo aquele movimento de milagres, de cura, de transformação, de transfiguração, a cabeça, a mentalidade dos discípulos ainda estava muito arraigada aqui na terra, no acontecimento do dia a dia, dentro do pensamento deles. Uma discussão inútil: quem é maior no reino de Deus? Uma discussão inútil. Eu só pontuei algumas coisas aqui. Por quê? Porque no versículo 51 é perceptível que Jesus ele faz uma ruptura. Ele abre agora mão do ministério dele e ele olha para Jerusalém. Olha só, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Agora já não é mais Galileia, agora é Jerusalém. Agora já não é mais ministério, já não é mais os milagres, o foco não é esse. O foco agora é cruz. O foco é cruz. A decisão de Jesus não permitia mais ele olhar para trás. A decisão de Jesus nos convida hoje a não mais olhar para trás. Eu não sei se nós estamos vivendo, ou aguardando milagres. Não sei se nós estamos aguardando uma transfiguração sobrenatural. Eu não sei, eu estou aguardando algumas coisas. Eu estou aguardando uns milagres. Eu estou aguardando algumas resoluções. Estou aguardando isto. Mas eu não mais posso olhar para trás. Eu não posso mais recuar. Por isso que nós estamos sendo chamados hoje a contemplar, a refletir em nossas decisões para que nós não voltemos para trás. É deixar a parte boa do ministério e saber que Jesus estava indo para a cruz. E nós conhecemos essa caminhada. Nós vamos participar dela daqui a pouquinho, 40 dias com propósito, um jejum de 40 dias, daqui a pouquinho vem a Páscoa, daqui a pouco vem o tempo da crucificação, depois virá o tempo da ressurreição. Porém, esse momento, e o nosso convite de hoje é esse olhar. Eu não mais posso olhar para trás. Amém, igreja? Entendem isso? Porque não podemos recuar. Ontem eu ouvi uma pregaçãozinha, um shortzinho pequenininho, e é verdade, ninguém precisa de fazer nada, o caminho é o inferno. Não precisa de curso, não precisa de experiência, não precisa de planejamento, não, o caminho já está traçado, e para o diabo não há recuo. Por que nós devemos recuar? Por que nós devemos retroceder? Não. Nós temos que estar claro em nossa mente que nós somos filhos de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nós precisamos de fazer escolha, e a escolha que nós fizemos, nós não podemos recuar. Olha a construção do que Deus tem feito na nossa igreja, nas nossas vidas. Olha a construção do amor de Deus para conosco, porque Ele não nos quer sendo perdedores, desistindo daquilo que nós queremos, daquilo que Deus quer para nós. Versículos 52.
enviou mensageiros com antecedência, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Eu sei que uma decisão que a gente não pode olhar para trás, a gente precisa de ter o nosso foco definido. É necessário ter um foco, é necessário saber que nós temos que ir por esse caminho, nós temos que seguir o alvo que é Jesus Cristo, seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor. Porém, existe uma outra parte dessa história, que uma decisão de não olhar para trás, ela é necessária aprender a superar obstáculos. E é isso que esse texto me mostra. Nós precisamos de aprender a enfrentar aqueles que vão contra nós, aqueles que vão contra os nossos propósitos, a nossa fé, a nossa crença, os nossos planos, as nossas expectativas. Nós temos que aprender a superar isto. Mesmo sendo pessoa, nesse caso aqui, havia uma grande briga entre os judeus e os samaritanos. Aqui era declarado. Só que nos dias de hoje, existem inimigos nossos que não são declarados, são inimigos ocultos. São inimigos que nos dão um abraço, que dão um tapinha nas costas e que querem nos ver desistindo, não é verdade? Para quem trabalha, para quem luta, para quem corre atrás, para quem faz planos. Inimigos ocultos, tem inimigos internos, externos. Agora, precisamos, para que a gente não possa recuar, para que a gente não possa desistir, aprender a superar aqueles que tentam nos impedir. E Jesus, ele não se permitiu isso acontecer. Vendo isso, versículo 54, versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Você sabe o que esse texto me mostra? Como é que está o meu aspecto? Como é que está a minha postura? Como é que está a minha identidade? Ela está clara na vida das pessoas? Quando o Espírito ele comunica, o nosso Espírito comunica, as pessoas, eu não devo nada para ninguém. A gente brinca em dizer que ninguém paga os nossos boletos, isso é verdade. Porém, como cristão, como filho de Jesus, crendo quem é o nosso Senhor, sabendo que nós fizemos escolha, como é o meu andar? Como é que está a minha expressão? Como é que está a minha alegria? Percebem isso? Estou triste, cabisbaixo, está tudo bem. Vamos levantar a cabeça. Não precisa contar nada para ninguém. Não precisa contar seus planos para ninguém. Não precisa dizer nada, só levanta a cabeça, sorria. Deixa Cristo manifestar em cada um de nós. Porque o texto diz que o aspecto de Jesus já falou tudo. Eu não preciso de você aqui. O seu aspecto, a sua forma, aquilo como você se aparenta, como você se apresenta, já está dizendo tudo. Se você está bem, se você está mal. Tem gente que consegue fazer isso. Pode estar, o chicote caindo, a postura está boa, a palavra está boa. Aparentemente, parece que está tudo bem, mas dentro só ele que sabe, É o patinho na lagoa, bonito, esbelto, cabeça erguida, mas lá atrás está, lá embaixo tem toco, tem galho, tem um bocado de coisa. E a gente precisa entender que se Jesus, o aspecto de Jesus era de quem estava decidido a cumprir o seu propósito, eu preciso de entender isso, eu preciso de praticar isto. Nós precisamos de entender isso e praticar isto. Versículo 54. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Parece engraçado, não parece? Mas lá no versículo 1, Deus deu autoridade para eles fazerem isto. Só que a cabeça dos discípulos estavam firmados na terra, ainda no seu dia a dia, ainda na confusão, ainda olhando para os inimigos.
Senhor, gente, eu fico pensando nesse momento, bispo, como que foi eles pensando assim, vou falar isso para Jesus, que nós vamos orar e vai cair fogo do céu. Não diferente do nosso tema do ano, nós estamos falando aqui do ano de Elias, o ano de decisão, o ano de definição, o ano de entendimento, e eles tiveram isso daqui. Jesus, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu, igual Elias fez, o mesmo Elias que foi transfigurado agora há pouquinho lá no monte. Eu vou puxar a autoridade que o Senhor me deu, aquilo que ele fez, pegar como exemplo, a gente ora e cai fogo do céu. A nossa soberba, ela pode nos levar a desviar o caminho. O nosso achismo, achando que nós somos alguém além do que nós somos, pode nos levar a desistir, pode nos levar a nos frustrar, porque eles poderiam orar e nada acontecer. Como aconteceu, descer o monte, oraram e a criança não foi, a manifestação de um demônio numa criança não foi retirada. Mas eles ainda assim, orgulhosos, cheios de si, eles acharam que podia orar e o fogo cair. Cuidado com a nossa soberba, ela pode nos levar a frustrar. Ela pode nos levar a desistir, porque eu oro e não acontece, eu faço jejum e não acontece, eu faço propósito e nada acontece. Vou desistir, vou parar no meio do caminho. Não é suficiente só isso que eu tenho feito, então não dou conta. Aí eu me recordo lá de Lucas, no capítulo 17, onde Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, hoje eu perdoei 7 vezes. Né? Estufou o peito, consegui, 7 vezes eu perdoei. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, não são 7 vezes, são 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Não dou conta não, Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E essa é a minha oração de hoje. Senhor, aumenta a nossa fé. Não deixe que a soberba nos alcance. Não deixe que o inimigo nos impeça. Não deixe que as dificuldades interrompam o nosso caminho, o nosso propósito. Mais um texto. Para que uma decisão não deixe, né, a gente recue. É necessário mais uma coisa, versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis do que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas para salvá-las. Há um propósito maior do que aquilo que nós pensamos. Há um propósito divino para as nossas vidas. Nós somos chamados a olhar para o alto, para o céu, para as coisas do céu. Mesmo vivendo aqui na terra hoje, mesmo vivendo essa dificuldade que nós vivemos hoje, mesmo vivendo as perseguições que nós estamos vivendo hoje, e nós não vivemos perseguições. A gente vai olhar aqui para Nicarágua, está morrendo pastor, está morrendo crente, está queimando igreja. Nós estamos muito longe de ser perseguidos. A nossa porta está aberta, existe um canal no YouTube que possibilita a palavra ser pregada, nós ainda não estamos sendo perseguidos. E ainda assim estamos muitas vezes com cara de coitadinho. Não vou pregar não, Jesus não é suficiente ainda para mim não. Eu não consigo ainda porque as minhas orações ainda não são respondidas. A minha vida ainda não está como eu gostaria. Nós não sabemos o Espírito, nós não conhecemos, mas uma palavra de Deus para nós hoje, olhe para o alto. A nossa missão é salvar almas, a nossa missão é cuidar de almas, a nossa missão é estar com o Senhor Jesus no céu. Por isso que as nossas decisões não podem ser recuadas, nós não podemos olhar para trás, uma decisão de não olhar para trás. É necessário ter a capacidade de transição. Eu escrevi isso aqui porque Jesus, lá no 51, ele fala que ele resolutamente, né, manifestou no seu semblante intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele mudou. O foco não é mais agora ministério, agora o foco é cruz. O foco é consumação do propósito de Deus. E essa mudança, essa ruptura,
ela tem que acontecer na minha vida e tem que acontecer na vida de vocês. E eu vou contar aqui hoje para vocês uma ruptura que está acontecendo comigo agora. Até então, em outras manifestações, outras ministrações, outras pregações, eu trazia dentro de mim uma desculpa ou um apoio naquilo que aconteceu lá em Taguatinga, a igreja fechar. Essa ruptura, ela aconteceu nessa ministração, no estudo dessa ministração, no meditar nessa ministração. Acabou aquele tempo, agora eu preciso de olhar para outro tempo. Eu falava das dificuldades que eu passava, eu falava das angústias que eu sofri, eu falava um pouco de mim. Hoje rompeu, porque em momento algum essa questão ela veio em mim. Então não tenho nada para falar, a não ser que uma ruptura acontece nas nossas vidas quando a gente medita na palavra, quando Deus fala conosco e a gente obedece a palavra. Agora o meu foco é outro, o meu olhar é outro. Prestem atenção nas orações que são feitas aqui no púlpito. Prestem atenção na direção que Deus tem para nós. Isso é tão importante que eu fui separando, eu coloquei toda segunda-feira, também não vou colocar qualquer coisa não, mas quando eu vou olhando, vou meditando, eu percebo que uma boa palavra de 3 minutos, 5 minutos, aí eu coloquei lá, intitulei, do púlpito para o seu coração. É uma mensagem que o bispo traz antes da pregação. Vocês já perceberam que o bispo ele fala algumas coisas e depois ele prega? Já perceberam isso? Oi? Isto. Entenderam? Então, essa palavra pastoral para a igreja, em algumas coisas eu estou pegando esse recorte e colocando lá. Sabe por quê? É uma palavra pastoral, é uma mensagem para nós. Aí depois ele vem e prega. Então, que a gente possa ter esse ouvido para escutar e perceber o que Deus está falando conosco em todas as coisas. Às vezes, uma oração, ela vai falar mais alto do que toda a ministração. Uma palavra muda a nossa história. Uma palavra, a ruptura acontece. Você sai de uma posição, aí você entra em outra posição. O mais interessante é que dentro desse texto, essa nova postura, essa nova posição, essa nova direção de Jesus vai trazer para ele não mais a glória dos milagres, não mais a alegria, multidões seguindo Jesus. Agora começa a funilar, a dificuldade começa a aumentar, a perseguição ela é ferrenha. É lógico, né? A consumação ela tinha que acontecer lá no Calvário. Decida olhar para frente. Ruptura. Agora eu não quero mais olhar para frente. Agora eu não quero mais olhar para trás. Agora eu quero olhar para frente. Você sabe que acontece às vezes algumas motivações interessantes, e o Senhor colocou isso aqui na palavra. Versículo 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Jesus, seguiste-ei para onde quer que fores. Estou junto contigo, estamos juntos. Só que Jesus conhece o coração do homem, não conhece? Aí Jesus dá uma resposta para ele. Ele diz assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, nem travesseiro tem. Aí, essa pergunta, ela supõe uma pessoa, a resposta de Jesus supõe que quem fez a pergunta é uma pessoa que gosta do conforto, é uma pessoa acomodada, uma pessoa que não está a fim de sofrer riscos, não vai aguentar uma perseguição. Essa resposta, ela me diz isto. Olha, você não vai ter o conforto que você pensa que vai ter. Você não vai ver os milagres que você viu até agora acontecer. O caminho daqui para frente é diferente. Aí Jesus dá essa resposta. Você sabe que muitas vezes acontece da pessoa entrar para
a igreja, né? Aceitar Jesus, achando que tudo serão flores, achando que tudo vai dar certo. Eu quero dizer para vocês, nem tudo é ruim, não. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Tudo que temos que passar, nós vamos passar. Porque nós servimos um Cristo que é perseguido pelo mundo inteiro. E o mundo inteiro hoje, ele jaz no maligno, segundo a sua palavra. Então nós seremos perseguidos, nós seremos confrontados, nós seremos cerceados em muitas coisas. Aí Jesus já descarta essa possibilidade. Siga-me, mas vocês não serão confortáveis. Tem um outro ponto, versículo 59. A outro Jesus disse, segue-me. Interessante que esse caso aqui não foi um discípulo, não foi alguém que estava perto de Jesus, dizendo que eu vou te seguir. Aí, nesse caso aqui, Jesus já responde uma pessoa. Talvez tenha feito uma pergunta, mas ele já responde uma pessoa. A outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus dá uma resposta, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Ou seja, deixa eu despedir da minha família, deixa eu ter mais um tempinho com meus pais, deixa eu ter um pouquinho mais de tempo com meus filhos. Aí Jesus diz assim, olha, vai pregar o reino de Deus, apenas siga-me. Ou seja, não dá tempo para saudosismo. Ou seja, talvez Jesus esteja dizendo assim, olha, se você recuar, para você estar com a sua família, você vai repensar e você não vai me seguir. O Senhor conhece o coração de cada um. Aí eu volto a dizer, quantas pessoas que não estão aqui hoje porque recuaram. Eu tive um probleminha, eu tive um confronto, alguém fez uma cara feia para mim, alguém não me cumprimentou, alguém me respondeu mal. Aí vai para sua casa, aqui é mais confortável. Não estou dizendo, mas é mais fácil assistir o culto pela televisão. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Nós não somos chamados para retroceder. Nós somos convidados para congregar. Nós somos convidados para cultuar. Mais um ponto. Versículo 61. Outro lhe disse, Jesus, seguiste-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus respondeu, ou replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. Ninguém estará apto para o reino de Deus. Ninguém, o apto aqui tem uma pressão nesse texto. Estar apto depende de tantas coisas, né? Depende de tantas, talvez, estudos, capacitações, vontades, desejos, propósitos. Estranho essa palavra apto. E Jesus, ele replica essa mesma questão. Volta não, recua não. Nós, muito diferente desse tempo onde Jesus estava ali, naquele momento, indo para Jerusalém, a quem acompanhava, pouquíssimo sabia para onde ele ia, a grande maioria não. Hoje não é diferente. Hoje muitos ouvem, mas não entendem, não escutam, não compreendem o que é estar no céu com Jesus. Nosso alvo não é mais crucificação. Esse sacrifício foi dado por Jesus lá na cruz. Nós não precisamos mais sofrer as perseguições ou os chicotes. Nós não vamos passar por isso. Sabe por que nós não vamos passar por isso? Porque no meio da turbulência, e é interessante que Jesus não nos tira da turbulência, ou Jesus não tira a turbulência de nós vamos passar. Vamos passar. Quem nunca passou uma dificuldade grande aqui na vida? Quem nunca passou? Se vocês estão aqui, é porque Cristo estava conosco naquele momento de grande tribulação. Nós passamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vamos passar pelas dificuldades, sejam boas, dificuldade boa não. Nós passaremos por situações boas, mas passaremos por situações difíceis, mas o Senhor é nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele não recuou.
E Ele nos convida hoje para que a gente possa também não recuar. Que bom que vocês não recuaram. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós estamos aqui. Que coisa boa. Agora há um convite para nós que estamos aqui. Porque tem muitas pessoas que não estão aqui. Talvez por perseguições. Talvez por decisões frágeis. Talvez por decisões em momento de euforia. Estou junto, né, Alexandre? Estamos juntos. Aí vem a dificuldade, aí recua. Não, aí ficou para trás. Quantos perrengues passamos juntos? Muitos, né, cara? Muitos. Mas mesmo assim nós não recuamos, nós não retrocedemos. Dificuldades, lógico. Ainda vivemos. Bispo que o diga, ainda vivemos. A bispa que o diga também. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele é o maior exemplo hoje de uma ruptura de situação. Talvez eu precise de deixar o meu olhar para as coisas boas, para os milagres, para os grandes acontecimentos, ou por coisas inúteis. Então eu preciso de mudar o meu alvo, eu preciso mudar o meu foco. E a minha decisão é essa. Eu mudei o alvo, eu mudei o foco, eu não vou mais retroceder. Eu não vou mais olhar para trás. Agora é o contrário, eu vou olhar para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. A cruz onde Jesus queimou todos os navios. Está lá na cruz. Todos os nossos navios, meu irmão, já foram queimados. Nós não temos plano B. Nós não temos alternativa. Sabe por que nós não temos alternativa? Duas coisas aqui. Primeiro, que nós fomos separados por Deus para isso. Segundo, se por acaso isso acontecer, a dificuldade é muito maior. Porque nós vamos sofrer muito mais. Porque nós estaremos não abandonados, mas nós seremos muitas vezes provados. E a palavra diz isso para a gente. Melhor seria se não tivesse conhecido, porque senão a situação estaria muito mais grave. Mas é interessante entendermos que lá na cruz, nosso plano B foi apagado. O nosso caminho que era reto para o inferno, que era certeiro para o inferno, a cruz queimou esse caminho. Pensem nisso, a cruz queimou. Eu não sei qual ruptura, né, bispo, que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Mas eu gostaria de convidar você, que precisa de tomar uma decisão, que precisa de colocar essa ruptura aos olhos, aos pés do Senhor, aos cuidados do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Seja talvez um problema pessoal, seja talvez um problema com família, talvez seja um problema com amigos, não sei. Mas eu só sei que tem algumas coisas que estão nos impedindo de olhar para frente. Talvez seja a alegria de tudo estar dando certo. Talvez. Está tudo dando certo. Estou acomodado, estou bem. Olha, estou vivendo milagres. Estou vivendo experiências como nunca imaginei. E eu quero dizer para vocês, eu estou vivendo uma experiência como eu nunca nem imaginava. Eu estou vivendo. Mas é necessário ainda queimar algumas pontes. E eu preciso queimar essas pontes. Porque nós só seremos perfeitos juntinho lá com o Senhor, lá no céu. Até lá nós temos uma grande caminhada. Naquela foto que eu coloquei no grupo, tem a cruz, tem um navio queimando e tem um arado arando. Essa semana eu precisei de dar uma ré no carro. Pensa numa ré torta, bispo. Eu falei, gente, você está rindo, né, Daniel?
Sabe por quê? Porque quando a gente olha para trás e quer andar, opa, peraí, a direção não é reta não. Você tem que estar muito bem, né, treinado para poder andar para trás. Eu vou dizer para vocês, eu balancei, eu fiz assim, eu barbeirei mesmo. Eu barbeirei de verdade. Aquele que olha para trás, aquele que abre mão do arado, o sulco não vai ficar retinho não, vai ficar assim, ó. Por isso que aquela imagem tem um arado, para a gente não recuar, para a gente não olhar para trás. Deus, em nome de Jesus,